Oi pessoal, tudo bem? Hoje é mais um dia de vídeo aqui no canal La Vida. E se você tá meio perdido, Fê, eu não entendi, mas não era pigmento F, virou La Vida. Dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde eu explico tudo, por que o blog mudou de nome, por que eu senti que era necessário fazer essa mudança, se muda conteúdo ou não, que na verdade já posso te adiantar que não. Na verdade o que eu fiz foi encontrar um nome que fosse mais condizente com o trabalho do blog, sabe? Mas dá uma olhada lá que você vai entender tudinho. O importante é isso, pigmento F virou La Vida. E a gente tá aqui para mais um dia de vídeo no canal. Esses dias eu tava pensando, quando foi que eu parei de consumir tanto? Porque realmente, gente, eu mudei muito, assim, meus hábitos de consumo, a frequência com que eu compro, o que eu compro. Passei a pensar mais quando eu vou usar o meu dinheiro. E aí eu comecei a pensar quando foi que isso aconteceu. E eu acho que isso aconteceu realmente por 3 fatores que eu já vou falar. O primeiro deles foi a mudança de país. Quando você muda de país, não dá pra você levar o mundo, não dá pra levar tudo que você tem. Então, obrigatoriamente, essa mudança já faz com que você priorize, sabe? Com que você pare, assim, na hora de fazer as suas malas de mudança e pense: o que eu realmente necessito, o que eu preciso nesse lugar e o que pode esperar. E aí você vê que um montão de coisas pode esperar, porque essas coisas realmente são coisas que você ama muito, que você adoraria levar, mas se elas estão ficando, é porque não são coisas de extrema necessidade, são coisas que você deseja, são coisas que você gosta e tá tudo bem. Então eu acho que a partir do momento que eu mudei de país e que meu mundo se resumiu em uma mala de 23 quilos, literalmente, eu fui aprendendo isso, sabe? E nesse primeiro ano fora, eu comecei a ter que me virar com essas coisas que eu tinha. Óbvio que depois, até por uma questão climática, né? Eu tinha muito mais roupas de calor do que de frio, e aqui é o contrário. Durante 8, quase 9 meses faz frio. Então eu precisei, óbvio, comprar roupas adequadas para o frio e tal. Mas eu percebi que até nesse momento onde eu precisava dessas roupas de frio, eu comprei realmente peças que eu pudesse combinar entre si, que fossem usadas o maior tempo possível, que durassem. Eu tenho casacos, por exemplo, não muitos, 2 ou 3, que são suficientes, mas que eu sei que vão durar, assim, muitos anos e que combinam com muitas coisas, sabe? Coisas assim. Curiosamente, eu consegui criar mais looks com poucas peças, repetindo eles muitas vezes, mas de maneira diferentes, do que quando eu morava no Brasil e tinha um guarda-roupa à minha disposição, sabe? Que eu percebia que eu tinha bastante roupas no meu armário, mas eu acabava usando sempre as mesmas, ou usava diferentes looks, mas sempre do mesmo jeito, sabe? Aquela blusa com aquela calça jeans, com aquele negócio. E aí eu acabei ficando mais criativa, e você fica mesmo mais criativo. Acho que quem morou fora um tempo e foi com coisas limitadas, passou por isso também. Você acaba realmente vendo que dá pra viver bem com menos coisas, e você começa a valorizar essas coisas e dar mais utilidade pra elas, sabe? Outra coisa que eu também acho que me ajudou muito a ser menos consumista, eu acho que foi a idade. Eu acho que com certeza a gente vai amadurecendo com o tempo, ou ao menos essa é a ideia, né? E não sei, eu acho que quanto mais tempo você passa trabalhando, quanto mais os anos vão passando, você vai aprendendo a dar valor ao seu dinheiro, você vai vendo quanto custa as suas horas de trabalho, o quanto que é suado o seu dinheiro, sabe? Então com isso eu passei realmente a fazer perguntas pra mim, coisa que eu não fazia antes. Quando eu vou a um shopping, quando eu vou a uma loja, por exemplo, eu continuo apaixonada, não sei, por bolsas, sapatos, maquiagem. Então óbvio que eu olho para uma vitrine, eu olho para qualquer coisa assim e as coisas me empolgam. Mas eu entro, eu vejo, às vezes eu até provo no espelho, vejo como ficaria e tal, e depois eu me pergunto: eu realmente preciso dessa peça? Eu tenho peças similares? É uma peça que eu realmente vou usar, assim, constantemente, ou é algo para uma oportunidade na vida e depois aquilo vai ficar encostado? Às vezes não é algo que eu preciso, mas eu também posso me dar o luxo de comprar algo que eu quero, não posso? Posso. Tá, mas esse algo que eu quero vai além das minhas possibilidades? Eu posso pagar aquele desejo, porque a gente trabalha tanto que a gente tem que se dar uns luxos, uns mimozinhos de vez em quando, né? Eu não sou contra, não. Mas aí eu passei a perguntar o seguinte: eu posso, tipo, o meu salário e as contas e as obrigações que eu tenho durante o mês me permite dar esse excesso? Sem que aquilo gere uma dor de cabeça no final do mês? Então uma coisa que eu acho que foi a maturidade mesmo, o passar dos anos me ensinou, é a não comprar por impulso, porque sim, eu comprava muito por impulso, sabe? E uma coisa que
Aqui eu posso ser um pouco contraditória, né? Porque eu sou uma youtuber, eu tenho perfil no Instagram, enfim. Mas é uma verdade, gente. A gente tem que assumir essa verdade das redes sociais. É que muitas vezes a gente segue muitos perfis que são legais, que são informativos, que trazem informações assim, ou dicas que a gente não esperava. Ah, que legal, não sabia disso e tal. Mas inconscientemente, esses perfis acabam criando na gente necessidades que não são tão necessárias assim. Você tem, eu tenho certeza, lá a sua necessairezinha de maquiagem. Quantas vezes na vida você já não pensou, putz, seria demais ter uma penteadeira com muitas sombras, com muito isso, com muito aquilo, com muito não sei o que. E na sua mente já vem a penteadeira da blogueira fulana de tal, ou vem o perfil de não sei quem. Ou sei lá, você tem 3 batons, um rosa, um nude e um vermelho, que são as 3 cores que a maioria das mulheres acabam usando. E aí você vê, sei lá, um batom pink, um negócio não sei o que são lindos, que são maravilhosos e você curte maquiagem. Mas às vezes vai ser só mais um batom que você vai ter, por coleção, não uma coisa que necessariamente você vai usar. E ok, de novo, não tem nada de mal você ter algo porque você gosta. Mas a questão que eu tô dizendo é o seguinte... a idade, o passar dos anos, o valorizar meu dinheiro, me fez ver que eu só vou comprar uma coisa que está na mesma paleta de cores ou que vai se repetir ali de alguma forma, se aquilo realmente for algo assim, que eu não posso perder de jeito nenhum. Se for algo para ter coleção, eu prefiro não ter. E com isso eu passei também a usar os meus produtos até acabar. Isso envolve tanto produtos de beleza, quanto produtos da minha casa, qualquer outra coisa, sabe? Porque às vezes, sei lá, a gente vê... Vou dar um exemplo agora que todo mundo pode se encaixar, quem mora sozinho, mulher, homem, casado, enfim. Sei lá, você vê o amaciante da roupa X, da marca tanto. E você já tem um amaciante, né, na sua casa para as roupas que você usa e tal. E aí de repente você fala assim, eu vou provar esse amaciante e determinado dia eu vou provar aquele outro amaciante. Se você vai fazer essa prova para depois decidir qual dos produtos você compra, legal. Mas muitas vezes a gente acaba comprando produtos em excesso para ter variedades da mesma função, sabe? Quantas vezes, sei lá, você já comprou 3 shampoos de uma vez para poder testar e fica lá um tempão, sabe? Usando, sendo que você poderia ter um shampoo que lavaria a sua cabeça, que hidrataria seu cabelo, que deixaria ele limpo, enfim, todas as necessidades que você precisa, e gastar o dinheiro que você gastou com esses 2 shampoos a mais, comprar outro produto que de repente sua pele está sentindo falta, sua casa, não sei. Então eu realmente preferi comprar uma coisa de determinado produto e usar aquilo até acabar, e realmente comprar quando uma necessidade aparece, sabe? E aí uma coisa também que a maturidade, né, acabou me ensinando e reforçando pra mim é que as coisas não são descartáveis. E por que eu tô dizendo isso? Vocês sabem, eu trabalho com marketing digital, e uma das coisas que a gente faz em marketing digital tem um monte de ferramentas pra isso, mas enfim, a gente acompanha o comportamento das pessoas na internet. Então, por exemplo, você tá lá no Facebook, do lado direito ou do lado esquerdo, aonde quer que seja, aparece uma imagem publicitária, alguma coisa. Aquilo não apareceu ali do nada. Aquilo apareceu porque de alguma forma nas redes sociais, em algum momento você demonstrou um comportamento que deu a entender pro Facebook que você gosta daquela determinada coisa. Então, sei lá, tá aparecendo pra você constantemente propagandas de tênis da Nike. Tá? Então, por quê? Porque em algum momento você deu like na marca, ou você começou a pesquisar na internet quanto custaria esse tênis, artigos dessa mesma loja e tal. Então, óbvio, ela paga para o Facebook anunciar na sua página e dali pode gerar mais uma compra, enfim. Essa é uma das formas como a publicidade funciona na internet. Então, justamente porque eu trabalho com marketing, eu sei que a minha profissão muitas vezes cria necessidades que não necessariamente o público tem, né? E essas necessidades acabam sendo cada vez mais necessárias e a gente acaba se endividando com isso. E uma das coisas que o marketing em geral criou na cabeça das pessoas é que as coisas são descartáveis, as coisas têm a sua data de validade, e com isso a gente vai meio que inconsciente acreditando nessas coisas. Que é um exemplo, o iPhone. Às vezes você tem o iPhone 6, às vezes você tem o iPhone 5 e ele funciona perfeitamente para suas necessidades, mas tem gente fazendo fila e dormindo em porta de loja e não sei o que, porque daqui 2 anos sai o iPhone 9, sei lá, o iPhone não sei quanto, entende? Então assim, a propaganda, o marketing, a publicidade de certa forma colocou que o nosso celular tem uma validade lá de 2 anos e depois daquilo ali a gente tem que trocar e tal, e
Não necessariamente. E a gente faz isso com muitas outras coisas. Ah, é o meu carro, porque eu preciso ter um carro mais caro, eu preciso ter um carro não sei o que, não sei o que. Tem que mesmo diferenciar, gente, o que você precisa e o que você quer. E de novo, você trabalha para também, além de pagar contas e as coisas que você necessita, também se dar uns luxos. Mas a questão está no equilíbrio da vida. Aonde estão concentrados os seus excessos, né? E eu comecei a fazer essa pergunta para mim. E eu acho que um terceiro fator que me ajudou a gastar menos, a ficar menos consumista, foi justamente a diferença cultural. E antes de entrar nesse assunto, gente, quero abrir um parênteses aqui bem grande para explicar uma coisa. Cada vez que eu falo de diferença cultural aqui, e que às vezes eu dou exemplo entre a minha experiência, Fernanda, entre Brasil e Chile em determinadas coisas, em nenhum momento eu estou falando que o Brasil é péssimo e que o Chile é perfeito, em nenhum momento eu estou falando que o Chile é péssimo e o Brasil é perfeito, em nenhum momento eu estou fazendo aqui, sabe, comparações para chegar nesse extremo. Não é isso. Eu simplesmente estou explicando na maioria das vezes que sim, tem muitas coisas no Brasil que são melhores para minha vida, para personalidade, para enfim, para outras coisas. E no Chile mesmo, todo lugar tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, tá? Então vamos sempre pensar no lado bom desse vídeo. Voltando. Quem mora no Chile ou quem já passeou pelo Chile sabe ou já percebeu que existe uma diferença mesmo entre como se faz moda no Chile e como se faz moda no Brasil, né? O Brasil é gigantesco, tem um mercado de moda gigante, então lá é muito mais comum você ver mais cores nas ruas, porque também é um país tropical e isso influencia muito na escolha dos looks, enfim, na personalidade, entre outras coisas. Um dia a gente pode falar nisso com detalhes. Mas é normal a gente ter lá mais roupas coloridas, mais diversidade de looks, abusar da maquiagem, abusar do salto alto, enfim, desse mundo de beleza, de moda e etc. E, claro, isso varia de pessoa para pessoa, não é porque é no Brasil que todas as brasileiras são iguais e têm o mesmo estilo de vida, não é porque é chilena que todas as chilenas são iguais e têm o mesmo estilo de vida, mas enfim, tô dando exemplos aqui, jogando alto pra gente pensar um pouquinho. E ao menos eu, que era de São Paulo, que vivia nesse contexto de São Paulo, aonde eu trabalhava, as pessoas com quem eu me relacionava, encontros que eu tinha no final de semana, enfim, a vida que eu tinha lá, era muito mais assim de a sua roupa importa, o seu look faz diferença, coisas do tipo vou na esquina, vou de rímel, coisas assim que com certeza você deve estar se identificando de alguma forma com o que eu tô falando, e se não é a sua rotina, pelo menos você vê que acontece. É normal, por exemplo, as pessoas irem para uma balada super produzidas, é normal, não sei, as pessoas, você vê penteados diferentes, nem que seja um coque bagunçadinho, alguma coisa assim, nas ruas durante a semana para trabalhar. É normal você pegar um metrô e ver as pessoas, as mulheres se maquiando no metrô para chegar e tal, ir com um sapatinho baixo, chega na porta da empresa, troca por um salto, enfim. Esse tipo de coisa que não tem nada de errado, reforço, não tem nada de errado, mas eu estou comparando só que esse estilo de vida que eu tinha lá, por usar mais salto, por usar mais produtos de beleza, por usar mais looks, por ter essa coisa que estava inserida e que não era obrigatória, mas estava inserida de andar sempre bem produzida, enfim, não sei o que. Isso me obrigava a ter mais variedades de sapatos, de looks, de maquiagem, etc. E no Chile, a coisa é mais simples. Também não vou falar de todo o Chile, tá? Vou falar da realidade que eu estou inserida. Você vai ver muito em Santiago, por exemplo, que as mulheres usam sapato baixo, usam tênis. A cidade é plana, a maioria se locomove em bicicleta, em transporte público. Então, elas optam mesmo por roupas mais simples, mais confortáveis. Acho que é isso, o conforto está acima do look. Você não vê maquiagens trabalhadas, inclusive a maquiagem que eu estou usando agora é super básica para um padrão brasileiro e até para quem faz vídeos. Mas você vai ver aqui mulheres com menos maquiagem do que isso, às vezes vão trabalhar inclusive de rosto cru e nu, assim como vieram ao mundo, e tá tudo bem. Então é uma coisa cultural, você vê que uma faz, 5 fazem, 10 fazem, porque a maioria faz. E assim como no Brasil, uma se maquia, 10, 15 e isso se prolifera. Então tá na cultura, entendem o que eu tô falando? Então como aqui a realidade mudou, e a realidade influencia a gente, o seu dia a dia, é uma verdade. Então eu passei a usar
menos saltos. Aí eu comecei a ver que eu tinha saltos demais para minha nova realidade, comecei a doar alguns saltos, comecei a usar sapatos mais baixos para eu poder também andar de bicicleta, trabalhar de bicicleta, ir a pé, enfim. Eu percebi que as minhas roupas sociais não precisavam ser uma produção, eu simplesmente, para a realidade local, ok? Eu podia ir um pouco mais simples, final de semana tá tudo bem, ir numa balada, num barzinho, não sei o que, de rasteirinha, de jeans, de short, sem precisar fazer uma escova, sem precisar me maquiar. Entenderam? A realidade mudou. E eu não tô dizendo que o Brasil tá errado em focar na beleza, e não estou dizendo que o Chile tá errado em viver dessa forma, e também não quero aqui gerar nos comentários críticas. Ai, as chilenas deviam ser mais assim, ai, as brasileiras deviam ser mais aqui. Gente, ninguém devia ser nada. Todo mundo tem que continuar como é. Inclusive você que está me assistindo, independente da sua nacionalidade, você tem que continuar com o estilo de vida que te faz feliz. Isso aqui não é para gerar críticas. Isso aqui é simplesmente para compartilhar porque a realidade, muitas vezes, em que a gente está inserido, influencia no quanto a gente compra e no quanto a gente deixa de comprar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, com essa coisa de que me pegava bastante, que era gastos com moda, isso era eu, tá? De repente você tem outros gastos, mesmo sendo mulher. Eu gastava muito antes com moda, com beleza, com roupa e tal. Vindo para uma realidade onde a coisa era mais simples, mais minimalista, eu passei a gastar menos. E isso me ajudou. Outra coisa na diferença cultural que também mudou nos meus hábitos de consumo é que, por exemplo, o Brasil tem uma coisa muito boa, que é a facilidade de compra online. No Brasil, quase tudo você pode comprar pela internet. Inclusive, o Brasil, a maioria das lojas entregam em outros países. No Chile, por exemplo, são poucas as lojas que te permitem comprar online e são poucas que entregam para outras cidades do Chile e nenhuma entrega para outro país, para vocês terem uma ideia. Direto leitores me perguntam: ai Fê, eu fui para aí a passeio, me arrependi de não ter passado em tal loja porque eu não comprei, eu precisava, e agora eu quero saber se eles entregam no Brasil e tal. E não vão entregar, entendeu? Porque o e-commerce do país não é tão assim, não vai para fora, às vezes não vai para outra cidade. É costume, hábito, ainda não encontraram essa necessidade, entende? Então essa coisa de saber que se eu tenho que comprar, eu tenho que encarar a fila do shopping, ir em tal lugar, de repente pegar um trânsito e tal, isso também diminuiu a minha necessidade de compra. Óbvio que tem como comprar pela internet aqui também, mas é bem menos, entende? Isso me ajudou. O Brasil tem muitas facilidades e essas facilidades me ajudavam muito em momentos de necessidade, mas também confundiam muito a minha cabeça entre o que era necessidade e o que era desejo. E aí desandava, minha filha, eu comprava mesmo. Outra coisa também de diferença cultural que mudou é que o brasileiro é muito criativo, muito criativo. E essa é uma qualidade que todo estrangeiro fala do brasileiro. A gente é muito criativo e a gente cria muitas oportunidades de negócio. Por isso que pequenos negócios, pequenas empresas no Brasil acabam crescendo, porque as pessoas ficam ligadas, vendo aonde podem criar uma necessidade, e isso, claro, gera um mercado e nasce uma empresa. No Brasil, citando um exemplo básico, eventos, casamentos, você pode ter desde um casamento muito simples até uma Disney dentro de uma festa de casamento, se você quiser. No mundo da maternidade, por exemplo, chá de revelação, chá de não sei o que, chá de não sei quanto, você vai para muitas culturas, para outros países, esse tipo de coisa não existe. E não é que essas coisas sejam ruins. Acontece que para muita gente isso fica tão repetitivo no dia a dia que se ela não tem condições de fazer, ela acaba acreditando que ela está deixando de fazer algo que é imprescindível. E não é imprescindível, é um luxo que se ela puder, ela pode se dar e não tem nenhum problema. O problema é quando a gente inverte a coisa, quando aquele mimo, aquele luxo fica na nossa cabeça como algo necessário. E muitas vezes a gente coloca ele tão como necessário e a gente não pode pagar por aquilo e aí vem a frustração. Entendem o que eu estou dizendo? Então muito dessa criatividade brasileira de ter oportunidades para tudo e facilidade para tudo, serviços para tudo, é muito bom. Mas quando você não tem isso em variedade em outro país, você começa é como se fosse um funil de vendas. Talvez a minha linguagem esteja muito marqueteira hoje, mas é como se fosse um funil de vendas onde você vai diminuindo a necessidade e vendo aonde realmente você vai colocar o seu dinheiro. Outra coisa também que a diferença cultural me ajudou a gastar menos é que, por exemplo, eu sou de São Paulo. E em São Paulo é muito comum as pessoas, quando querem se ver, marcam de comer em algum lugar. Quem é de São Paulo acho que vai se identificar. A gente se encontra no restaurante tal, ou no barzinho não sei quando, não sei o quê. Sempre os lugares envolvem comida, o que eu acho ótimo, porque uma mesa de comida e amigos é a combinação perfeita, né? Mas enfim, a gente sai muito pra comer e é um gasto. Comer em São Paulo não é barato, assim como comer em Santiago não é barato. E isso fica pra outro vídeo. Mas, por exemplo, aqui eles têm muito essa cultura de quando querem ver pessoas que eles gostam, as festas ou as reuniões acontecem em casa.
dificilmente eles saem para comer, para ver amigos. Óbvio, acontece também, mas é mais comum eles receberem em casa, passar o final de semana em casa com os amigos, churrasco com os amigos, sexta-feira à noite com os amigos, e tudo isso acontece em casa. E a gente sabe que juntar uma galera que paga uma graninha, compra no supermercado o que quer que seja e faz a festinha ou a reuniãozinha em casa, sai muito mais barato do que ir a um restaurante. Isso também mudou. Então, gente, o que eu tô falando aqui de diferenças culturais ter me ajudado a consumir menos, eu não tô criticando nenhum lado nem o outro, reforço. É só pra gente ter a noção de que pode ser dentro do mesmo país mesmo, só o fato de mudar de uma cidade para outra, isso já vai impactar para mais ou para menos, para mais barato ou para mais caro, a sua realidade, porque você saiu de um contexto para o outro. Entendem aonde eu quero chegar? Bom, e com tudo isso que eu falei, eu acabei criando uma conscientização melhor sobre o uso do meu dinheiro, sobre coisas que eu compro, sobre minimalismo, sobre consumismo e tal, e nada ao extremo. Eu acho que eu não conseguiria ser minimalista ao extremo e nem deixar de consumir, e a questão não é essa, sabe? A gente precisa, seria hipócrita dizer que a gente não precisa comprar, ou que a gente não se sente bem comprando, ou que a gente não se possa dar uns luxos, como eu disse, mas a questão realmente é a gente reavaliar na nossa vida, aonde a gente está colocando o nosso dinheiro, que de repente a gente está colocando dinheiro em coisas que estão faltando para outras coisas que a gente gostaria de viver, como por exemplo, uma viagem internacional, um sonho para realizar, enfim, a gente pode sim fazer mais, a gente pode simplificar a nossa vida e a gente pode dar um uso melhor para o nosso dinheiro, né? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você que de repente está querendo economizar, está querendo usar melhor o seu dinheiro, espero que sirva de alguma forma, e se você já adotou aí alguma dica, alguma técnica para gastar menos, para ser menos consumista, compartilha aqui com a gente, porque assim todo mundo se ajuda, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.